todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e convido você a conhecer o nosso objeto de conhecimento. A aula 6 tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho. São consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E tem como detalhamento os movimentos sociais, camponeses, canudos, cabanagem, contestado, ligas camponesas, movimento pela reforma agrária, demarcação de terras indígenas, quilombolas e unidades de observação de conservação ambiental e dos trabalhadores. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então, nesta aula nós vamos nos aprofundar sobre os movimentos sociais, especialmente aqueles que são rurais, feitos pelos camponeses, e os urbanos. Mas, afinal de contas, professora, o que são movimentos sociais? Bom, os movimentos sociais são ações coletivas organizadas por grupos de pessoas que se mobilizam em torno de uma causa comum, geralmente com o objetivo de promover mudanças políticas, sociais ou culturais. Esses movimentos surgem como respostas a injustiças percebidas ou como formas de reivindicar direitos e melhores condições de vida, trabalho ou acesso a recursos. Então, diante disso, é importante a gente enfatizar que no Brasil a gente vai ver movimentos sociais em diferentes períodos políticos. E a gente já inicia, portanto, trazendo a revolta, o movimento social de maior destaque do período regencial, que é aquele que fica ali entre o primeiro e o segundo reinado, que é a cabanagem. A cabanagem aconteceu entre 1835 e 1840 na província do Grão-Pará, que é o atual estado do Pará, mas também compreendia ali porções de terra do Amazonas, de Roraima e Amapá. Então, essa revolta ela vai ser liderada por Félix Clemente Malcher, Eduardo Angelim e Francisco Vinagre. Quem vai participar? Bom, essa é conhecida como uma revolta popular. Por que popular? Porque a maioria dos seus participantes foram indígenas, negros e mestiços que viviam em extrema pobreza. No entanto, ela também vai contar com o apoio de parte da elite local. Então, qual é a causa do movimento dos cabanos? Então, por que cabanagem? Porque os seus integrantes majoritariamente viviam em cabanas, em casebres, em palafitas. Então, vai receber o nome cabanagem por conta das moradias desses participantes desse movimento popular. Então, foi um movimento movido por insatisfações políticas, sociais e econômicas com o governo imperial e o controle da região pelas elites lusas e luso-brasileiras. A revolta teve início com a tomada de Belém. Então, vamos entender isso aqui, o que estava acontecendo. A província do Grão-Pará, ela ficava afastada da capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Então, muitas das reivindicações, das lutas, dos interesses da província do Grão-Pará não era atendido pelo governo imperial. Essa população vivia em extrema pobreza, em extrema desigualdade social, e os presidentes de província que eram nomeados pelo governo imperial para chefiar a província do Grão-Pará, eles não eram daquela localidade, o que fazia com que as elites locais
elas acabassem se desagradando muito com o governo imperial, porque as pessoas nomeadas para chefiar a província, elas não atendiam aos interesses da província de acordo com essa elite local, que reivindicava a escolha, a nomeação de seu próprio presidente de província. Então, diante de todo esse cenário, os cabanos eles vão se revoltar. Voltando aqui para a nossa cartela, os cabanos conseguiram controlar o governo provincial por um tempo, mas eles enfrentaram repressão brutal do governo central. Então, a gente vai ter um movimento onde os revoltosos conseguem tomar a capital de Belém, eles retiram do poder o presidente de província empossado, e esse presidente ele é morto pelos revoltosos. Quem vai assumir a liderança da província vai ser o líder ali do movimento, Félix Malcher. No entanto, ele vai ser acusado de traição pelos cabanos por conta de uma aliança que ele vai fazer com o governo imperial. Então, os irmãos Vinagres vão retirar o Malcher do poder, que é assassinado, e coloca-se então como novo presidente de província um dos irmãos Vinagre. Esse também vai ser acusado de traição pelos cabanos, que vão colocar no poder Eduardo Angelim. Então, a gente tem, assim, um movimento cabano que consegue colocar um membro das camadas populares no governo. No entanto, o conflito foi marcado por violência e massacres, uma vez que o governo imperial vai mandar soldados, vai mandar tropas para repelir esse movimento, que resultou na morte de cerca de 30 mil pessoas, quase 20% da população local. Alguns historiadores falam em 30% a 40% da população foi dizimada nesse processo, nessa revolta dos cabanos. Agora a gente vai falar de outras revoltas que vão acontecer em outro momento histórico do Brasil. Então a gente tem as chamadas revoltas messiânicas. O que são as revoltas messiânicas? São revoltas que têm um líder religioso que é considerado ali um Messias, um enviado de Deus para guiar a população, certo? Então, a primeira delas que a gente tem aqui é a Revolta dos Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897 no sertão da Bahia. E aí a gente traz aqui com o melhor detalhamento para vocês. Ocorre no sertão da Bahia, tem como líder Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro ele era considerado um religioso que andava pela região do sertão, pregando a palavra, dando conselhos. Então, ele vai ter um grande prestígio da população. E quais são as causas desse movimento? A gente tem aqui miséria, exclusão social, crítica à República e ao novo regime e influência religiosa. Calma, professora, é muita coisa aqui, vamos entender melhor o contexto dessa revolta, certo? Então, o que acontece? A região do campo rural no Brasil, ela não recebia a devida atenção do novo regime, que a gente está falando aqui do regime republicano, certo? Então, essa população ela acabou ficando marginalizada e vivendo em extrema pobreza. Não fosse o bastante, na década de 1870, houve uma seca muito severa. Então, a população que vivia naquela região do sertão ainda sofria com os efeitos dessa seca. E aí encontraram uma pessoa que falava para eles de melhores condições de vida, criticava o descaso do governo republicano, então eles vão acabar seguindo Antônio Conselheiro. Eles também criticavam a República, além dessa falta de apoio, de assistência à região, eles criticavam o fato da igreja ter sido separada do Estado e os casamentos eles eram civis agora, então tem uma questão religiosa muito forte nessa questão da Guerra dos Canudos também.
E por conta dessas críticas que eram feitas à República, o governo republicano vai considerar esse movimento como um movimento monarquista, um movimento que queria o retorno da monarquia e que criticava bastante a República. No entanto, não era declarado de fato um movimento monarquista. Então, o que vai acontecer? Milhares de pessoas vão seguir Antônio Conselheiro até uma fazenda que estava desativada, a Fazenda Belo Monte. E nessa fazenda, eles vão construir uma comunidade coletiva, uma comunidade autossuficiente em que eles constroem casas, plantações e vivem naquela localidade. Isso não vai ser bem visto pela igreja, não vai ser bem visto pelas forças do governo republicano. Por que não vai ser bem visto pela igreja, já que a gente está falando de um movimento que tem uma forte influência religiosa? Porque Antônio Conselheiro, ele não tinha ligação com a igreja. E a Igreja Católica, ela passou a se queixar da perda de fiéis, uma vez que, nessa localidade, cerca de 25 mil a 30 mil pessoas passaram a viver na comunidade de Belo Monte, que ficou conhecida como Canudos. Por que Canudos? Porque naquela região em que eles se estabeleceram, existiam umas plantações de bambu altas, então ficou aí com o nome de Canudos. O governo republicano vai olhar com maus olhos essa comunidade e eles não pagavam impostos. Então, o governo queria aplicar impostos àquela comunidade. Isso também vai gerar um descontentamento entre os habitantes da comunidade dos Canudos. O governo, então, vai enviar 4 expedições militares. As 3 primeiras, eles são derrotados. E, nesse momento, o presidente da República, Prudente de Moraes, ele vai ser muito criticado por conta da ineficiência que as tropas militares se mostraram nessas incursões. Então, na 4ª expedição, ele vai mandar vários soldados, um exército bastante armado, e vão por fim à comunidade dos Canudos. Então, houve um massacre de civis com cerca de 25 mil a 30 mil mortos. Isso vai impactar negativamente a imagem da República, porque boa parte dessas pessoas eram camponeses que estavam em busca de terra, de moradia, de comida, que viviam em miséria, então isso não vai ser bom para a imagem da República. E a gente vai ter um registro muito importante desse movimento feito por Euclides da Cunha, na obra Os Sertões. Então é um legado cultural que ele deixa a respeito da revolta dos Canudos. Outro movimento que a gente tem nesse momento também é a Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916. Aí embaixo tem esse mapinha mostrando a região entre Paraná e Santa Catarina que está sendo contestada. Então, o que acontece nesse conflito? Ele vai ocorrer entre a fronteira de Paraná e Santa Catarina. Essa região era contestada, ambos os estados contestavam a posse dessa região. Por isso, a gente vai chamar essa revolta, ela fica conhecida como contestado, certo? O líder, também um líder messiânico, chamado de José Maria. Era um monge eremita, que se auto-intitulava, ele era um beato que se intitulava o curandeiro. Então, ele dizia que o fim do mundo estava próximo, que as pessoas que o seguissem teriam uma vida melhor. Então, diante de um cenário de extrema miséria e pobreza, ele vai acabar conseguindo também várias pessoas o seguindo. Quais são as causas da revolta dos Canudos? A gente vai ter como causas a expropriação de terras devido à construção de ferrovia, impacto socioeconômico da modernização, onde trabalhadores serão desempregados, a disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina, que além da pobreza e marginalização social. Então, vamos entender como é que funcionava, qual é o motivo. A gente tem um pano de fundo de contestação de terras de fronteiras entre 2 estados, certo? Então, esse vai ser o nosso pano de fundo da revolta. Várias pessoas moravam naquela região, tinham vários camponeses morando ali. E naquele momento, na Primeira República, o governo vai dar
vai doar aquela terra onde esses camponeses habitavam para uma empresa norte-americana. Essa empresa seria encarregada de construir uma ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo. Então, esses moradores eles foram desalojados dessas terras. Num primeiro momento, eles não vão se revoltar tanto porque essa empresa vai empregar esses moradores. Além disso, o governo vai doar essas terras próximas às margens da construção da ferrovia para uma segunda empresa norte-americana que vai explorar os produtos dessa região, que era rica em madeira e erva mate, produtos de onde os camponeses retiravam seu sustento. Mas até esse momento eles têm trabalho, eles têm um salário. Quando termina a construção da ferrovia, a empresa demite cerca de 8.000 trabalhadores e eles se veem sem terras e sem um salário. E isso vai gerar uma grande pobreza e marginalização social naquela região. Então, essas pessoas vão seguir o José Maria e vão criar uma comunidade também. Essas comunidades que ele cria, ele vai chamar de Quadro Santo. E essa comunidade vai abrigar várias pessoas também, e o governo não vai ver isso com bons olhos e vai atacar. Ao todo, serão 7 empreitadas contra a comunidade, e uma coisa interessante que vai ocorrer na Guerra do Contestado é que vai ser a primeira vez em que um avião vai ser utilizado militarmente no Brasil. Isso é uma curiosidade importante, inclusive na América Latina. Vai haver uma repressão violenta, batalhas durante esse processo. E quais as consequências disso? Destruição das comunidades, uma repressão brutal pelo governo, milhares de mortos, cerca de 8 a 10 mil pessoas vão ser mortas nesses conflitos, e a gente vai ter a redefinição de fronteiras entre Santa Catarina e Paraná. Bom, finalizado aqui, a gente já falou da cabanagem, dos canudos contestados. Vamos observar agora as ligas camponesas. Elas são formadas por Francisco Julião em 1955, surgiram no contexto de crescente desigualdade e insatisfação no campo brasileiro. Esse movimento buscava a reforma agrária e melhores condições de vida para os trabalhadores rurais. Ela se espalhou rapidamente por estados como Paraíba e Alagoas, estabelecendo alianças com setores urbanos e partidos de esquerda. Apesar de ter se espalhado e ter ganhado vários adeptos, as ligas camponesas elas vão ser reprimidas pelo governo militar. Elas foram severamente reprimidas, resultando na prisão e exílio de Julião, o fundador das ligas camponesas, como a gente observa aqui na nossa cartela. E também foi violentamente repressor em relação aos seus membros. Então, apesar dessa repressão, o movimento deixou um legado significativo ao destacar as desigualdades rurais e influenciar movimentos posteriores, como o MST. Então, a gente tem nessas ligas camponesas aí uma forma embrionária do movimento, esses movimentos por luta, né, por luta organizada de terra. Então, a gente vai ter a reunião desses camponeses que vão lutar contra essas desigualdades e, sobretudo, exigir a reforma agrária. Então, o Brasil, no período do pós-Segunda Guerra Mundial, em que vai ocorrer a formação dessas ligas, vivia intensas mudanças econômicas e políticas. A industrialização avançava, mas o campo ainda era dominado por uma estrutura agrária arcaica e concentrada nas mãos de grandes latifundiários. Os trabalhadores rurais, em sua maioria, viviam sob condições de trabalho exploratórias, sem direitos garantidos e em extrema pobreza.
Então, a gente observa que vai haver nas cidades uma certa melhoria na legislação em benefício dos trabalhadores urbanos. Só que esses benefícios, eles não se estenderam aos trabalhadores rurais, que permaneceram marginalizados nesse processo. Outro movimento de luta muito importante para a gente destacar também são os movimentos de terras indígenas e quilombolas. Então, além dos movimentos camponeses, há também a luta pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. O que significa isso, a demarcação de terras? A demarcação de terras é o reconhecimento legal do Estado da propriedade dessas terras. Então, esses movimentos eles vão reivindicar a demarcação, a posse, para que essas terras elas sejam resguardadas pelo Estado e seja proibida que poceiros, que grileiros acabem entrando, invadindo e explorando essas terras. Os povos indígenas têm lutado pela preservação de seus territórios ancestrais, enquanto as comunidades quilombolas, que são aquelas comunidades de remanescentes de escravizados. Então, eles reivindicam o reconhecimento de suas terras, muitas vezes ameaçadas pelo agronegócio e grandes empreendimentos. Então, a luta pela demarcação de terras indígenas e quilombolas, apesar de ser uma luta antiga, é uma luta que tem se fomentado muito na atualidade, certo? E agora a gente parte para falar sobre o movimento dos trabalhadores, os movimentos que vão acontecer em área urbana. E a gente vai observar as primeiras greves e sindicatos que vão ocorrer no início do século XX. Então, no começo do século XX, com a industrialização, os trabalhadores passaram a se organizar em sindicatos e realizar greves por melhores salários, jornadas de trabalho mais curtas e melhores condições de trabalho. As greves gerais de 1917, por exemplo, marcaram o início das lutas operárias no Brasil. Agora, por que vai haver essas revoltas aqui no início do século XIX? A gente não pode esquecer que o mundo, nesse período, está passando pela Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. E grande parte dos produtos industrializados no Brasil, eles eram importados da Europa. E como acontece a guerra, a Europa não teve condições de continuar exportando esses produtos. Então, esse momento, o Brasil vai investir nas indústrias e vai passar a produzir esses produtos, vai substituir essas importações. Então, isso vai haver um aumento das indústrias, o aumento da produção, o aumento das jornadas de trabalho, que vai chegar de 12 a 16 horas por dia. No entanto, o aumento salarial não vai acontecer. Então, eles vão ter mais trabalho, mais produção, a exploração do trabalho feminino, do trabalho infantil, longas jornadas de trabalho, e a gente não vai ter aí um aumento salarial. E a inflação estava subindo cada vez mais. Por conta disso, os operários vão se reunir e formar a Greve Geral de 1917, que vai contar com milhares de trabalhadores. Ela inicia em São Paulo, mas ela se espalha em vários estados do país. Em outro momento que a gente vai observar esse movimento dos trabalhadores, esse desenvolvimento da luta e algumas conquistas também, vai ser durante a Era Vargas, que dura de 1930 a 1945. Durante o governo Vargas, houve avanços nas legislações trabalhistas, como a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943. De acordo com as novas leis, com essas leis trabalhistas, vai haver uma jornada de trabalho estipulada para que não passe das 12, 16, 18 horas como eles trabalhavam. Vai ser fixado um salário mínimo, vai haver ali um auxílio
de maternidade para as mulheres. Então, a gente vai ter uma série de avanços no sentido dessa legislação trabalhista. Mas, como nós mencionamos agora há pouco, é uma legislação que não vai contemplar o trabalhador rural, apenas os trabalhadores urbanos. E lembrando que no Brasil desse período, a grande população brasileira vivia nos campos. Não era como ocorre hoje, que a gente tem uma maior concentração de pessoas nas cidades. Naquele momento, era no campo. Portanto, boa parte da população ela fica de fora dos benefícios dessa lei. Então, apesar de termos esses avanços na legislação trabalhista, os sindicatos, no entanto, eles passaram a ser controlados pelo Estado, restringindo a liberdade dos trabalhadores durante a Era Vargas, sobretudo durante o Estado Novo, que é o período ditatorial de Getúlio Vargas. E a gente vai avançar um pouquinho no tempo e vamos observar como estavam os movimentos operários durante o período ditatorial, que inicia ali em 1964 e vai até 1985. Então, durante a ditadura militar, os movimentos sindicais foram duramente reprimidos. A gente tem que ressaltar que não havia possibilidade de contestação durante o regime militar no Brasil. Então, no entanto, nos anos 70, greves massivas em São Paulo, especialmente no ABC Paulista, mobilizaram operários contra o regime e reivindicaram melhorias salariais, contribuindo para a redemocratização do país. Vamos lembrar o que está acontecendo. O professor acabou de dizer que não poderia haver contestação e a gente fala em grandes mobilizações de operários, grandes greves a partir da década de 70. A partir desse período, a imagem do regime militar ela já estava bastante desgastada e vários setores da sociedade passaram a contestar o regime. Então, nos 2 últimos governos militares, vai iniciar um processo de distensão política, de abertura política. O AI-5 vai ser revogado, que é aquele ato institucional mais repressor da ditadura. Então, diante dessa abertura, os sindicatos, os movimentos sindicais, os operários vão ver aí uma chance de começar a se organizar e protestar, exigindo melhores condições de trabalho e melhores salários. Então, por conta disso, dessa distensão política, desse afrouxamento no regime militar a partir da década de 70, vai haver a possibilidade desses movimentos de trabalhadores. E aí a gente fala dos movimentos agora pós-ditadura. Como se organizaram os movimentos sindicais após a ditadura militar? Então, com a redemocratização, os sindicatos recuperaram força, desempenhando um papel central nas lutas trabalhistas durante os anos de 1980 e 1990. Então, vai ser criada a Central Única dos Trabalhadores, que foi um marco importante nesse processo. A Central Única é um órgão que está ativo até hoje, e após esse momento da ditadura, os sindicatos eles vão se expandir cada vez mais nesse processo de distensão política, e a gente vai ver uma maior luta, maiores movimentos e greves após a ditadura militar. Bom, então a gente aprendeu bastante sobre os movimentos sociais e é importante enfatizar que os movimentos eles ocorrem de acordo com a necessidade, de acordo com a situação de miséria, de falta de trabalho, de salários baixos, em que grupos se encontram. Então, na medida em que esses grupos começam a se organizar e exigir melhores condições de vida, de salário, lutas por terra, é que esses movimentos eles vão vir à tona, como a gente observou, em diferentes tempos históricos. E a gente finaliza assim a nossa aula.